ativadas do reino, sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada Mulher de Oração. Como vocês estão? Hoje nós estamos no dia 28 de 30. Vamos mandar aí, né, as solicitações para as pessoas. Vamos compartilhar. Vamos transbordar na vida de outras pessoas. E aí, tem feito sentido para você nossa jornada Mulher de Oração? Mulher de oração mais profunda, mulher de oração se relacionando com o nosso Pai Celestial, dia após dia, nos tornando íntima, né? Porque a gente só consegue ter intimidade se relacionando. Hoje nosso tema é permaneça firme em tempos difíceis. Gente, são 30 formas, né, de orar e são formas assim poderosas, né? A autora nos ensina a orar consciente, né? Tendo a plena certeza do que estamos fazendo. Muitas das vezes, com a correria do dia a dia, a gente fica muito no automático. Então, vamos lá. 28 de 30, o tema de hoje é permaneça firme em tempos difíceis. Muito difícil, né, gente? Nos dias de hoje, se permanecer firme, porque cada dia que passa são mais provas, são mais desafios, menos amor, né? Pelo próximo, do próximo, e isso fica mais difícil, mais complicado. Mas não há nada melhor que nesses tempos difíceis, nessas provações, nessas lutas constantes, nós permaneçamos, né, firmes ali, fiéis ao nosso Pai Celestial. A autora nos traz aqui: as situações mais difíceis que enfrentamos estão ligadas a doenças, injúrias, problemas financeiros, conflitos conjugais, dificuldades de relacionamento, desafios no trabalho e o pior, a morte de alguém que amamos ou a aproximação de nossa própria morte. Precisamos saber que Deus está conosco durante esses momentos terrivelmente perturbadores. Necessitamos ter certeza de que conseguiremos nos manter firmes a despeito do que esteja acontecendo. Então, muitas das vezes, né, a gente passa por problemas financeiros ou no casamento, injúrias, né? Muitos desafios no trabalho, é um colega ou é o próprio patrão, ou é o salário que não coincide, né, com o que eu exerço. Então, assim, são momentos que começam a consumir, né, nossa energia, começa a confundir nossas emoções, se nós não estivermos firmes, se nós não nos mantermos conectados com o Pai Celestial. O problema é que muitas vezes nós esquecemos de segurar na mão de Deus e de depender dele a cada passo. Pensamos, se o Senhor simplesmente nos ajudar a superar essa barreira, conseguiremos assumir daí em diante. Mas um dos motivos por que Deus nos permite passar por situações difíceis é para que aprendamos a depender dele. Quando aprendemos e conseguimos permanecer firmes em tempos difíceis, temos a tendência de pensar
que depender do Senhor é um sinal de fraqueza da nossa parte. E isso é verdade. Trata-se, porém, de uma boa notícia. Quando reconhecemos que não temos o necessário para chegar aonde precisamos, mas que Deus o tem, começamos a entender o que é a verdadeira liberdade. À medida que andamos com o Senhor, Ele nos faz superar qualquer coisa. O mais incrível é que quando andamos perto de Deus, até mesmo os momentos mais difíceis de nossa vida têm um aspecto positivo. Algumas situações podem parecer tão horríveis que o único bem que vemos nelas é a oportunidade de nos apegar ao Senhor e ter uma percepção mais profunda de sua presença. Mas esses momentos são preciosos. A chave é procurar Deus na situação. Por mais sombria que a circunstância se torne, o Senhor nos dará a luz de que precisamos para o próximo passo. Ele suprirá o necessário para o momento que vivemos. Então, por mais sombria que seja, quando nós nos acheguemos ao Pai Celestial, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos guiando para o próximo passo e vai permitindo que a gente, supere esse momento tão difícil. Então, com Ele é mais fácil, É mais leve. A gente tem consciência que nele somos fortes, que nele podemos todas as coisas, ou sair, com excelência, vitoriosos, ou sair aprendendo, que vai nos elevar para o próximo passo, Então, com Deus, a gente não perde, ou a gente passa, ali com sucesso de êxito daquela dificuldade, ou a gente passa em aprendizado, com êxito, com excelência, conforme o olhar do nosso Criador. Como permanecer firme em tempos difíceis? Deus nos ensina a caminhar com Ele, a depender dEle a cada passo. Ele também nos mostra como permanecer firmes quando sobrevêm desafios que ameaçam nos destruir. Estas são algumas formas confiáveis de permanecer firme em tempos difíceis. Então, a autora nos traz aqui algumas formas, para a gente se permanecer firme ao nosso Pai Celestial em tempos difíceis. Então, permaneça no que você sabe ser verdade sobre o Senhor. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Então, nós temos que ter atenção do que a gente já ouviu, para a gente não se desviar. A palavra, ela é viva. Eu não me canso de dizer, porque a palavra é viva. E aqui é o nosso manual de vida. Então, se nós, todos os dias, nos relacionar, se colocar à disposição a aprender, se a gente pedir a Deus conhecimento, sabedoria, Ele nos dará, Ele vai nos conceder. Permaneça no que você sabe ser a verdade sobre o Senhor. Outra forma é, permaneça na palavra de Deus. Os poderosos perseguem sem motivo, mas é diante da tua palavra que meu coração treme. Salmo 119, 161. Permaneça em obediência a Deus. O mal se enreda em seu falar. Pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Provérbios 12, 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Então, uma pessoa justa, uma pessoa obediente, ela não vai cair nas dificuldades. Ela pode passar por momentos difíceis, mas cair,
ela não vai cair. Permaneça ciente de que você pode cair. Assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Por quê, né? Assim, aquele que julga estar firme. Muitas das vezes, nós começamos, né, a nos encher não de Deus, mas de nós mesmos. Começamos a ficar autossuficiente. E por nos acharmos autossuficientes, já conhecedores o bastante, né? A gente não busca, mas na palavra a gente não busca se relacionar com o nosso Pai Celestial. E achamos que já estamos, né, livres, firmes. E não é assim. Nós temos que nos manter dependente do Pai Celestial. Nós temos que nos manter constante com o relacionamento, né, da palavra, com o relacionamento da oração, da comunicação. Permaneça na vontade de Deus. Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12. Permaneça doando de si aos outros. O homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Isaías 32:8. Permaneça longe do mal. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios 10, 25. Então, essa tempestade, ela vai passar, né? A tempestade vai passar. E o ímpio já não existirá. Mas o justo, ele vai o quê? Permanecer firme. Firme para sempre. Firme aonde? Firme em nosso Pai, né, celestial, né? No nosso Cristo Jesus. Permaneça no que você sabe ter procedido do Senhor. Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Segundo Tessalonicenses 2:15. Permaneça corajosa na fé. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Permaneça certa de que sua casa não está dividida. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Marcos 3:25. Gente, esse aqui de permanecer a casa, né, dividida, isso é muito forte. Como a construção da família, ela vem, né, de criações, de princípios diferentes. Então, demora um tempo, né, para ter unidade. E quando essa unidade demora demais e uma das partes cansam, a casa começa a ser dividida, né? Dividida como? As opiniões não são respeitadas, os princípios são passados por cima, né? Já não existem os princípios das leis de Deus, né? Do que é correto e começa a viver cada um por si. E isso não é bom, por quê? Porque por mais que estejam debaixo do mesmo teto, por mais que estejam ali, né, conjugalmente, né, oficializados, mas cada um está indo em trilhas diferentes, né?
É como se fosse 2 vagões de trem, cada um em um caminho diferente, ou cada um em caminhos opostos, né? E uma hora pode se chocar. E isso é muito ruim, vem a destruir o seu lar, né? Subdividindo mesmo, e não resistirá. Permaneça no conselho de Deus e no que Ele falou ao seu coração. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10. Vença as tempestades da vida. Vença as tempestades da vida. Quando você se encontrar no meio de uma tempestade, pergunte a Deus: estou nessa tempestade porque fiz algo errado? É um ataque do inimigo? Ou está acontecendo porque estou seguindo tua vontade e tu está usando a tempestade para teu propósito? A resposta que discernir em seu coração a ajudará a formar uma imagem mais clara do que está acontecendo de verdade. Se uma tormenta estiver assolando sua vida, ore e leia mais a Bíblia. Fique firme na fé. Procure ao seu redor outros que também estejam sofrendo e orem por elas. Não se desanime porque parece não haver esperança. Deus pode abrir caminhos no deserto. O Senhor abriu o Mar Vermelho e criou um caminho para os israelitas atravessarem em terra seca. Ele os conduzia durante o dia por meio de uma nuvem. Mesmo no deserto, havia uma nuvem para proporcionar sombra. E à noite, o povo contava com fogo para ter luz. Quando faltou a água da pedra, fez sair regatos e fluir água como um rio. Salmo 78, 12, 16. Deus providenciou aquilo de que os israelitas precisaram num lugar em que parecia impossível. Ele lhes deu fartura num deserto onde não havia nada. Quando o Senhor tirou a água da rocha para o povo beber, tenho certeza de que era água da melhor qualidade, mais pura e refrescante do que qualquer outra. Ele também fez o maná aparecer de maneira milagrosa para os israelitas terem o que comer. Era um alimento tão perfeito que sustentou todas aquelas pessoas por 40 anos e as manteve em boas condições de saúde. Deus pode prover para você também nas áreas secas e queimadas de sua vida, em especial aquelas que estão ressecadas e devastadas, onde parece não haver mais esperança. O Senhor pode abrir e fazer jorrar torrentes de puro refrigério no deserto. Você verá como o deserto pode ser um lugar de bênçãos, caso não se rebele contra Deus e permita que Ele conduza por esse lugar difícil. Minha mãe costumava dizer assim: quem não sabe orar, xinga a Deus, né? E muitas das vezes, nós por estarmos, desconectados com o Pai Celestial, não oramos, não procuramos, a leitura da palavra, o que a gente começa a fazer? A gente não traz a consciência, a gente não faz as perguntas. O Senhor está permitindo? É para cumprir o seu propósito? É o ataque do inimigo? A gente não confessa a Ele que está sendo angustiada, que está sofrendo, está passando por aquela situação que está tirando, o sono, que está incomodando, está tirando a paz. Como a gente não confessa, como a gente não se relaciona, a gente começa a viver no automático, inconscientemente, e a gente prefere murmurar, reclamar, E aí, as coisas ficam mais difíceis, porque ao invés da gente convidar Ele a restaurar, a transformar, a jorrar essa água, a gente começa a expulsar Ele, A gente começa a não permitir que Ele age em nossa vida.
Infelizmente, não foi isso que os israelitas fizeram. Eles se voltaram contra o Senhor e reclamaram, em vez de agradecer a provisão que recebiam, contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Salmo 78, 17. Salmo 78, 17. O povo não foi grato, não percebeu as bênçãos que estavam bem à sua frente. Falou contra Deus, questionando se ele conseguiria prover tudo de que precisaria. Salmo 78, 18 e 20. Com insolência, os israelitas disseram algo do tipo: sim, Deus tirou a água da rocha, mas será que Ele é capaz de nos alimentar com aquilo que queremos comer? Insultamos o Senhor quando duvidamos de sua capacidade para atender nossas necessidades. Em vez de questionar a Deus no deserto, devemos agradecer por sua provisão ali. Culpá-lo pelas coisas que aconteceram é um exercício inútil. Ele é o único que pode nos conduzir por esse lugar ou nos tirar dele. E é o único capaz de prover aquilo que necessitamos enquanto estamos no deserto. Todos nós temos momentos de dúvida, assim como os israelitas. Talvez não duvidemos de que Deus pode, mas questionamos se Ele fará. Ou, quem sabe, duvidamos se Ele quer fazer, se Ele se importa, se somos dignos de sua ajuda. Todavia, a dúvida revela que estamos questionando que Ele é o que sua palavra diz. Então, temos que nos manter gratos, por mais difícil que seja, né? Tá passando por aquele momento, né? E permanecermos gratos, permanecermos conscientes que aquilo nos elevará, né? Para um próximo nível. Que aquilo ali é só para nos fortalecer, né? Para ficarmos mais dependentes do nosso Criador. Então, temos que nos manter gratos a todo instante. Porque a palavra diz, né? Que Ele era, que Ele é e Ele é para sempre, né? Ele é o Deus de ontem, de hoje e para sempre. Então, só Ele pode estar com a gente nesse deserto e só Ele pode nos tirar, nos retirar por completo do deserto. Mas precisamos confiar. O propósito do sofrimento. Na vida existe sofrimento. Todos nós sofremos em algumas ocasiões. Jesus passou por mais sofrimento do que qualquer um de nós vivenciará. Ele foi espancado, torturado, pregado numa cruz, separado de Deus, desceu ao inferno e suportou todo o pecado do mundo sobre si. E carrega as cicatrizes para provar isso. Em todas essas coisas, Cristo obedeceu completamente ao Pai. Jamais compararia nosso sofrimento ao de Jesus, mas ter cicatrizes para provar que você sofreu pode lhe dar credibilidade junto às pessoas. Por aquilo que superou, você pode falar de forma mais penetrante a vida de alguém que está passando pela mesma situação. Seu sofrimento pode ser o elemento que salvará alguém à beira da destruição. O que mais me proporciona paz em relação ao meu sofrimento é que ele ajudou outras pessoas. Se posso ajudar alguém a superar sua dor e seu sofrimento, isso traz redenção a ambos. Não estou dizendo que Deus nos faz sofrer por sua vontade. Afirmo apenas que Ele usa as coisas difíceis que nos acontecem para a sua glória. No Senhor existe um grande propósito. Nos tempos difíceis, mesmo que você ainda não consiga ver, quando passar por situações difíceis, tire os olhos das circunstâncias e coloque-os no Senhor
e em sua palavra. Creia na verdade divina acima de tudo que estiver passando. Isso não equivale a negar as circunstâncias. Trata-se de crer que a palavra de Deus triunfa sobre todas as coisas. Não se concentra naquilo que vê, mas sim nas promessas do Senhor. Lembre-se do que disse Jesus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Somos frágeis e quebradiças, mas esse é o objetivo. Em nossa fraqueza, somos instrumentos usados por Deus para seus propósitos. Dessa maneira, quando permanecemos firmes nos tempos difíceis, sabemos que essa relação se deve ao poder divino, não à nossa força. Não podemos assumir o crédito e darmos toda a glória ao Senhor. Então, nosso sofrimento, a gente consegue ajudar outras pessoas através, do que nós já passamos, através das nossas cicatrizes. A gente é curado, mas as marcas ficam ali. E essas marcas é algo, É algo que comprova que temos a agregar na vida de outras pessoas. São experiências que glorificam o nome do Senhor. Então, nada é por acaso, Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Pode ter certeza que o seu sofrimento, que o meu sofrimento, através, do nosso testemunho, através de nós relatarmos essa experiência, não abençoará só mais uma pessoa, mas várias outras pessoas. Por quê? Porque algumas estarão passando por aquela situação ao qual já passamos e outras evitarão passar. Porque sabedoria, conhecimento também é isso, A gente pode pegar experiências de outras pessoas e a gente não cometer o mesmo erro, a gente já mudar de rota. E isso, assim, é tremendo, aprender com os erros dos outros, Faz sentido para você? Tá fazendo sentido? Permanecer firme em tempos difíceis, por mais desafiador que seja. Aí a autora nos deixa aqui alguns versículos bíblicos. Alguns versículos bíblicos para que possamos, trazer a consciência durante o dia e refletirmos, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4, 12 ao 13. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2 a 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios 4, 8, 10. Muito forte, gente? Muito forte. Então, por mais que nós fiquemos perplexos, mas que nós não
esperamos, né? Que sejamos perseguidos, mas não abandonados, porque Ele não nos abandona. Ele é o nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial, Ele não permite que fiquemos, né, longe dele, sem Ele. Só que para nós não ficarmos longe dele, sem Ele, nós temos que ter a decisão diária, né? Eis-me aqui, Senhor. Consagro o meu dia, consagro a minha vida a Ti. Porque quando nós convidamos Ele, Ele vem e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida do nosso deserto, Ele nos fortalece e Ele também tem o poder para tirar cada um de nós desse deserto, né? Vamos orar? Pai amado, Deus de amor, bendito és Tu. Grandioso é o Teu nome. Senhor, meu Deus, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai amado, que em momentos difíceis permanecemos firmes em Ti, que nós não vivamos no automático, mas sim consciente que temos um Deus que nos ama, que cuida, que faz esse deserto fazer que nós cresçamos, amadurecemos e glorificamos o Senhor, abençoando outras vidas. Ativa, Senhor, ativa uma fé inabalável em cada uma de nós, que possamos estar firmes em Ti, que possamos permanecer perseverante, que ao invés de reclamar, nós possamos clamar, agradecer, glorificar, bendizer, que possamos fazer perguntas a Ti, que possamos buscar, orando, através da palavra, obter a resposta, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, que permanecemos obedientes, tementes a Ti. Senhor, meu Deus, abençoe a minha família, abençoe a família de cada uma que aqui está. Cuida, Senhor, cuida para que não nos desviemos dos Teus caminhos. Cuida de cada uma de nós, para que possamos cumprir o Teu propósito, que possamos glorificar o Teu nome, exaltar, bendizer, que possamos, através das nossas cicatrizes, as nossas marcas, que possamos abençoar outras vidas. Pai amado, Deus de amor, que toda vez que passarmos por esse deserto, possamos direcionar nossos olhos em Cristo e ver o quanto Ele sofreu, e que tudo que nós estamos passando não é nem um terço, não é nada comparável ao que Ele sofreu. Pois Ele pagou um preço esse que era para nós pagarmos. Mas o Senhor é bom e levou sobre si, sobre Teu Filho, todos os nossos pecados e as nossas dores. Traz-nos a consciência, ó Pai, a constância de estarmos nos relacionando com o Criador, com o Senhor, com o Pai amado, com o nosso Pai celestial, com o nosso Deus Emmanuel. Assim eu clamo, Senhor, e agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, né, ativadas? Amém. Hoje foi o estudo 28 de 30, né? Jornada Mulher de Oração. A live vai ficar gravada. Espero que vocês possam estar praticando, possam estar buscando, né, na palavra a resposta, né? As respostas de Deus
possam estar saindo, né, do deserto com o nosso Pai Celestial, ou possam estar passando por Ele firmes, né, no nosso Criador. Um dia abençoado para cada uma de nós. Fique com Deus.